Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gil da Silva e este é o canal Deus no Comando, o canal que fortalece a tua fé e sempre te lembra: Deus está no comando e vale a pena servi-lo e vale a pena acreditar nele. Vamos falar hoje sobre missões urbanas. E nessa atividade de missões urbanas, nós vamos trabalhar como fazer um projeto evangelístico na sua igreja. Você já sonhou com um projeto, com uma atividade? Você já pensou em fazer algo para ajudar as pessoas da sua igreja ou da sua cidade, da sua rua? Isso é fazer missões. É você trabalhar em prol de alguém e não viver em torno da igreja só buscando bênção para você, algo para você, tudo individualmente em torno de você. Quanto tempo faz que você não pensa no próximo, não pensa em ajudar alguém, não pensa em favorecer o outro? Já parou para pensar o quanto a igreja hoje ela está presa dentro de quatro paredes? Pense como no período de pandemia as pessoas sentem falta de ir ao templo, de ir à igreja, onde na verdade a igreja sou eu e você onde nós estivermos. Isso tem a ver com a nossa aula de hoje, a nossa reflexão de hoje, essa pequena palestra breve que vamos trabalhar esse conceito tão urgente, missões urbanas. Como fazer um projeto evangelístico na sua igreja? Primeiro vamos trabalhar o sentido de missão e o sentido de igreja, para depois entender o quanto um projeto evangelístico e uma ação social na igreja é importante. Qual o sentido da missão e da Igreja de Jesus Cristo? Você sabe? Esse missionário, Dietrich Bonhoeffer, ele diz que a igreja existe para a humanidade no sentido de ser o corpo espiritual de Cristo. E a semelhança de Cristo é enviada como serva. Jesus veio para servir, Jesus veio para evangelizar, Jesus veio para o mundo, para a humanidade, então a igreja também deve seguir os seus passos. O Evangelho de Marcos 10,45 diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A base do que entendemos de igreja e missão tem a ver com essa referência. A igreja é uma serva de Deus para o benefício da humanidade. Duas vezes Jesus declarou: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Naquela oração em João 17,18, ele fala. Note essas palavras dirigidas aos discípulos em João 20,21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então é certo que a missão de Jesus ela é continuada por seus seguidores, ou seja, por seus discípulos. Atos 1,8 ele fala do Espírito Santo em nós e diz: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis para mim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quer dizer, a coisa começa aqui, perto de nós, na nossa cidade, depois se estende para outras regiões, para o país todo, e depois para outros países, outras nações, até alcançar todo o globo. Essa é a visão original de Jesus, do cristianismo verdadeiro, da igreja verdadeira. Tem outras informações importantes que outros missiólogos, teólogos e missionários escreveram sobre a natureza da igreja e o sentido da missão da igreja. O Dr. André Kirk, ele disse: a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que, se ela deixa de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas, ela deixa de ser igreja. Observe o quanto fazer missões ou agir de forma missionária é importante para uma igreja ser igreja. Johannes Blau, ele disse no livro Natureza Missionária da Igreja, ele disse que não há outra igreja senão a igreja enviada ao mundo.
John Stott diz que missão, antes de tudo, significa tudo aquilo que a igreja é enviada ao mundo para fazer. Observe a contribuição desses escritores, desses homens de Deus, em relação à igreja resgatar o sentido da sua existência, a razão de ser da igreja, sua missão, o seu trabalho verdadeiro e original. O que nós estamos apresentando aqui está em nossa apostila sobre missões urbanas. Então, quem já adquiriu essa apostila pode acompanhar o que nós estamos apresentando aqui. Em síntese, é um pequeno resumo do que é a missão urbana, do que é a missão da igreja e do que é a igreja de fato. Mas no final apresentaremos um exemplo de um projeto e de uma ação social evangelística para que você tome como modelo esse tipo de trabalho. Vamos prosseguir. A Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo, ela é uma identidade com 3 braços, com 3 tarefas fundamentais. Ela tem uma tarefa evangelística, ela tem uma tarefa educativa e ela tem uma tarefa assistencial. É como se a missão da igreja fosse 3 missões. Ela tem que ser evangelística, ela tem que ser educativa e ela tem que ser assistencial. Isso tem a ver com a responsabilidade social da igreja. Aquele grito, a quem enviarei, quem há de ir por nós, lá no livro de Isaías, que retrata as missões dos profetas no Antigo Testamento, deveria abrir os nossos olhos para a realidade do mundo hoje. O mundo precisa do evangelho, o mundo precisa da educação, o mundo precisa de assistência. Por isso que missões deve ter pelo menos 3 princípios: a visão, o amor e a disposição. Se você tem vontade de fazer missões, seu coração bate forte para missões, você precisa de visão, você precisa de amor pelos perdidos, pelas pessoas não alcançadas, e você precisa de disposição. Quantas pessoas começam e não terminam? Falta visão, porque deu errado? Falta amor, porque teve obstáculo? Falta disposição, porque muita gente não quer ajudar? Então, se tiver essas 3 coisas, essas 3 forças, você vai muito longe em relação ao seu projeto missionário. Visão, amor e disposição. Mas a missão ela precisa ser evangelística, educativa e assistencial. Falando sobre a responsabilidade assistencial da igreja, o que cristãos têm a ver com os problemas dos centros urbanos? Onde você mora tem muito problema, né? Você até reclama dos vereadores que não fazem nada, do prefeito que só faz roubar, do governador que só faz prometer e não cumpre. Mas o que isso tem a ver com a igreja? Porque devem os cristãos se envolver com a questão social, com a assistência das pessoas. No final das contas, existem 2 atitudes que os cristãos podem adotar com relação aos problemas do mundo. Ou ela foge, ou ela se engaja, toma a frente e age, sem querer estar culpando ninguém, sem querer estar aparecendo, sem querer estar recebendo louvores das pessoas. Vamos avançar. Vamos entender de fato o que é missões urbanas ou o que são missões urbanas. Robert Lincoln, ele diz o seguinte, no livro falando sobre a evangelização e missão na cidade. O que a cidade é? A cidade é um campo de batalha entre Deus e Satanás. Observe. Deus se preocupa com o bem-estar da cidade. Lembra lá de Jonas, o profeta? Leia Jonas 4:10. A atividade redentora de Deus, ela centraliza-se em muitas cidades. Nós vamos ver aí Isaías 46, Zacarias 8 e Marcos 15. Lembrando que a vinda do reino de Deus é até descrita como a vinda de uma cidade redimida. Em Apocalipse 21, 22 não fala da Nova Jerusalém? Isso é uma cidade. A restauração do reino de Deus é representada em uma cidade. Por que será? Deus até permitiu que Israel construísse cidades.
Veja Amós 9,14. Em Canaã, em meio às cidades tomadas lá na posse da terra prometida, Deus determinou que houvesse cidades de refúgio. Veja número 35:11. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra cidade se destaca muito. Não temos como fugir da realidade das cidades até a evolução, a evolução da humanidade, o crescimento da humanidade, a tecnologia, o avanço da modernidade leva em consideração que as pequenas cidades se tornaram grandes metrópoles. E é a partir de então que a gente vai entender o quanto é importante perceber como Jesus trabalhou, os apóstolos trabalhavam e o quanto a igreja de hoje falha por não olhar o exemplo de Jesus e por não olhar o exemplo dos apóstolos. Jesus, ele evangelizava nas cidades. Ele orava nos montes, pregava, orava nos jardins e pregava, mas o foco da evangelização dele era nas cidades e nas aldeias. No seu ministério terreno, Jesus desenvolveu a evangelização tanto na área rural quanto nas áreas da cidade, urbanas, né? Andava de cidade em cidade, como diz Lucas 8:1. Chegou à cidade, viu e chorou por ela. Lucas 19:41. Ele mandou pregar em qualquer cidade ou povoado quando enviou os 70. Mateus 10:11. Enviou os 12, né? Depois enviou os 70. Seguindo o exemplo de Jesus, a igreja atual precisa enfrentar o desafio da evangelização nas cidades, ou, como a gente costuma chamar, missões urbanas. A missão que não é na sua cidade, na sua cultura, é chamada de missão transcultural. E aí, essa área da missão transcultural, às vezes é tão falada que é esquecida a missão urbana. E às vezes a missão urbana é tão falada que é esquecida também a missão transcultural. Só para você entender, observe os locais que Jesus percorreu no seu ministério. Ele foi para Cafarnaum, ele foi para Cesareia, para Genezaré, ele foi para Corazim, Betsaida, Caná, Tiberíades, Nazaré, Naim, Gádara, Delmanuta, quer dizer, todas essas regiões destacadas na Judéia, Samaria e na Galileia. Jesus também foi na Pérea, que é uma outra região, Decápolis, Traconites, Itureia. Todas essas regiões têm as suas cidades e essas cidades foram evangelizadas por Jesus. Jesus ia até as pessoas e a ordem que ele nos dá é: ide por todo mundo. Ide, pregai. Então a missão da igreja não é venha até nós. A missão da igreja é nós vamos até você. Observe Paulo, o maior missionário da história. É claro que a gente não compara ele com Jesus, mas observe na sua primeira viagem. Ele ia de cidade em cidade. Estrategicamente pegava as cidades polos para poder, através dessas cidades, alcançar as outras menores. Na sua segunda viagem ele foi mais longe. Na sua terceira viagem ele foi mais longe. O objetivo dele era evangelizar toda a região da Ásia Menor. E chegou até a Espanha. Então Paulo, ele teve a sua estratégia, ele teve os seus projetos. Ele se reunia com os líderes da igreja para traçar metas missionárias. A visão da igreja primitiva em Jerusalém, e lá em Atos dos Apóstolos, que conta as missões dos apóstolos, sempre foi evangelizar, alcançar, ajudar, dar assistência. Para isso foram criados os diáconos e os planejamentos estratégicos e missionários para que não faltasse nada em cada comunidade constituída. A igreja naquela época não era dividida: Igreja Batista, Assembleia Congregacional, Presbiteriana, Universal, Internacional, Mundial. Não era dividido católico e evangélico. Naquele tempo era um povo só, o povo de Cristo, dando continuidade à missão e obra de Cristo. Ah, como seria bom se todos se unissem para a evangelização do mundo. Jesus já teria voltado, né? Lembra da profecia? Este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então é muito importante a questão das missões urbanas.
Veja os pontos favoráveis para a evangelização nas cidades. O David Hessengrave, ele diz o seguinte: as cidades são polos de influência sobre toda uma área ao seu redor, sendo por isso mais favoráveis para a implantação de igrejas, pelas seguintes razões. Lembrando, quando ele fala de plantação de igreja, ele não está falando de construir prédio, ele está falando de reunir uma comunidade. Mas nós sempre queremos confortos, regalias e comodidade, e a gente pensa que a plantação de igreja necessariamente tem que ter um prédio. Jesus não mandou construir prédio, Jesus mandou formar famílias, grupos para servi-lo. Mandou convidar pessoas a segui-lo, instruir pessoas a segui-lo. Nas cidades nós temos abertura a mudanças, isso é muito importante, porque se eles têm essa variedade de mudanças nos bairros, é importante a igreja causar essas transformações. Então são nas cidades que são concentrados os recursos. Então as feiras, os shoppings, as grandes empresas, emprego e até a área de diversão e concentração de pessoas estão mais nas cidades. As pessoas saem das áreas urbanas e vão para as cidades em busca de emprego e em busca de novidades. As cidades são potencialmente uma área para contato relevante com comunidades em redor. Inclusive, depois dessa grande revolução mundial da globalização, então nós temos pessoas até de outros países em nossas cidades. Olha como é interessante. Vamos parar para pensar agora. Pense comigo. Onde você mais gosta de evangelizar? Já parou para pensar? Ou você nem gosta de evangelizar? Quais os tipos de pessoas que te procuram para evangelizar? Ou não te procuram? Qual grupo está mais vulnerável e necessitado na cidade ou no bairro que você mora? Você já parou para pensar nisso? Ou nunca reparou nisso? Ou acha que isso não tem a ver com você? Você conversa com as pessoas na sua rua? Ou você é daquele tipo orgulhoso e metido que muito mal fala ou tem medo de falar? Ou não tem iniciativa de chegar e se aproximar das pessoas? Na rua da sua igreja você conversa com as pessoas? Isso é importante a gente parar para pensar, é ou não é? Então isso faz com que a gente acorde para entender que o nosso trabalho como cristão não é correr atrás de bênção, é correr atrás de pessoas, e enquanto estamos fazendo isso, o Senhor é conosco. O Senhor nos abençoará. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe o quanto está conosco tem a ver com fazer o que ele mandou. Enfim, as missões urbanas, ela tem várias áreas para que a evangelização seja efetuada, e existem meios para que isso aconteça. Programa de rádio e de televisão, quantos não usam? E quantos não crescem por conta dessa divulgação na rádio e na televisão? O problema é que no Brasil, as pessoas que estão usando rádio e televisão não têm uma responsabilidade com o evangelismo profundo e bíblico. Tem um evangelismo rasteiro. Existe até profecias e escândalos e coisas sem muito sentido com o evangelho que eles falam, e isso faz com que o centro do evangelho não seja Cristo, e sim as pessoas e o que elas querem ouvir. Isso é muito perigoso. Isso desvia do evangelho e não aproxima. Isso não é evangelizar, isso é desevangelizar. Até adesivos em veículos, outdoors, cartazes, evangeliza. Revistas, jornais que são indicados são enviados para empresas, consultórios, em praças, gratuitamente, é claro, né? É bom que tenha patrocínio para poder ficar gratuito. Tem muita coisa, apresentação de corais, banda e conjuntos em ambiente público, praça, escola, repartições de uma forma clara e autorizada. Não pode chegar invadindo sem autorização, né? Tem que ter sabedoria e ética. É importante também destacar aqui distribuição de Bíblias, né?
Há pessoas que não têm costume muito de ir à igreja, distribuir bíblias nas residências, nas escolas. Isso tudo tem que ter um custo, um levantamento para trabalhar, um projeto arquitetado para se fazer um bom projeto. Literatura bem selecionada, bem escrita, sabendo o que está escrito ali, o efeito que pode causar. Não é? Às vezes as pessoas acham que evangelizar é só entregar uma literatura e convidar para o culto. Isso é muito rasteiro, ultrapassado e não causam tantos frutos como deveria. Grupos familiares, fazer cultos nos lares e estudo nos lares é muito eficiente. Mas tem igreja que não tem nada disso. Artigos em jornais da cidade falando sobre o evangelho, falando sobre família, falando sobre a moral e ética. Já imaginou se o pastor ou algum irmão da igreja tenha isso? Há evangelismo através de telefone, até de cartas, cartões postais. Isso funciona. Ainda hoje funciona. Mas as pessoas fazem mais nas redes sociais. Então, existe internet, redes sociais, existe ações sociais. Há um grupo de pessoas carentes, quer dizer, através de tudo isso e muito mais você pode fazer evangelização. A nossa ideia é que um projeto evangelístico ele tenha ação social e evangelização. Cuide do corpo e também da alma. Dê assistência à alma das pessoas com o evangelho, com a palavra de Cristo, mas também não só oferecer a fé, oferecer também obras de amor. O evangelismo no Brasil fez com que a igreja evangélica crescesse muito em milhões. Então a igreja evangélica ela começa em 1850, na década de 50, no século XIX e vai crescendo muito, mas a igreja católica ainda é, vamos dizer assim, a religião mais predominante no Brasil. Mas veja como o censo, o IBGE, nos ajuda a entender como estamos crescendo, né? Em 1970 tinha 4,8 milhões, 80 7,9 milhões, 91 13,7 milhões, 2000 tinha 26,1 milhões e em 2010 aproximadamente 42 milhões de pessoas. Tem até aí um comparativo nesse gráfico do crescimento acelerado do povo evangélico em relação ao número de pessoas. Então, quando se tinha 146 milhões, que era em 1990, então 13 milhões era evangélico, que corresponde a 8,9. No ano 2000 tinha 160 milhões de pessoas, 26 milhões era evangélico, 15% da população, 15,3 mais ou menos no ano 2000. E aí a gente vai para 2008, 2020 e a gente observa 23%, 50% da população é estimativa para 2020, mas em 2020 não houve o censo. Pode ser que exista em 2021 por conta da pandemia, ainda pode ser adiado, mas há uma expectativa de que o número de evangélicos tenha crescido gradativamente. A estimativa desse crescimento tem aí um textozinho para a gente pensar. Se o crescimento constatado entre 1991 e 2000 continuasse, a expectativa da época é que a população evangélica brasileira chegaria aproximadamente a 55 milhões no ano 2010. E nesse ritmo, a Igreja Evangélica do Brasil alcançaria 50% da população no ano 2022, 2020, 2022. Se não acontecesse algo inusitado, e aconteceu, né? Que foi a pandemia. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões ou 22,2% dos brasileiros, como no G1 fizeram uma reportagem para... esse canal fez uma reportagem para descrever o quanto a igreja evangélica brasileira tem crescido em números. O problema é que não tem crescido em qualidade. E como é que a gente sabe que uma igreja cresce em qualidade? Se ela está envolvida com a sua missão, crescendo na palavra, crescendo na oração, na fé e no amor. Sua igreja é assim? No mundo, de alguma forma, todos se mobilizam pensando em fazer missões. Verdadeiro ou falso?
não são todos. Uma grande minoria se preocupa com missões. Os desafios do novo milênio, desde o ano 2000, têm a ver com ações missionárias, que ele chamava de Janela 1040, que era o desafio das missões nos lugares mais pobres, mais muçulmanos e menos evangelizados do mundo, que é nesse quadrinho chamado Janela 1040, aonde tem parte da África, da Ásia e da Europa. Observe o quanto pessoas nesta área, países, nações e povos nessa área precisam do Evangelho. Depois da virada do milênio, de 2000 para cá, a área da Europa, também da América do Norte e alguns setores do Brasil, cresceram muito pessoas sem religião, pessoas ateias e até pessoas desigrejadas que não querem mais saber de igreja. No cenário político e econômico, também pensaram em algo para mudar o mundo. Eles chamaram de projeto 8 jeitos de mudar o mundo. Essas 8 maneiras que estão ligadas à fome, à educação, estão ligadas à mulher, a doenças, à qualidade de vida, ao respeito ao meio ambiente, etc. Tudo isso está ligado a políticas públicas entre mais de 190 países que se reuniram pensando no bem-estar mundial. Por que que a igreja não é enganjada nisso? Por que não todos se unirem, tanto na questão da fé como na questão da política, em prol da população mundial? Não seria interessante, mas infelizmente não é assim. Enquanto a igreja está pensando em missões, não pode ficar de fora a ação social. Isso é muito importante. Então, chegamos agora ao nosso momento de pensar no plano de ação ou no projeto de evangelização. Todo projeto, ele começa com um sonho, né? Você tem um sonho, uma boa ideia para ajudar na sua igreja, para evangelizar um grupo de pessoas ou uma comunidade inteira? Você tem um sonho, uma ideia para compartilhar com a sua igreja? Faça essa pergunta: o que é esse sonho? Por que eu devo fazer esse sonho acontecer? Onde fazer? Quando fazer? Quem irá fazer? Como será feito e quanto vai custar? São as perguntas principais de um plano de ação para qualquer coisa. E a gente deve usar isso também no projeto evangelístico. Você vai fazer um projeto no seminário, um projeto na faculdade, um projeto na sua igreja, um projeto pessoal para a sua casa, sua vida. Você tem que fazer essas perguntas. Observe esse quadrinho pequeno e responda todas as perguntas, que vai ficar mais claro do que realmente você sonha, do que realmente você quer fazer. Isso ajuda muito a você não ficar perdido. Olha, eu tenho um negócio para fazer, mas não sei ainda por onde começar. Aí você faz essa pergunta: o quê? Então você define sua meta e seu objetivo. Aí por quê? Você pode definir benefícios de implementação dessa meta. Quem? Você vai definir quem vai liderar, quem vai fazer, quem vai gerir, qual o time responsável, a pessoa responsável. Isso aqui é usado muito em empresas. Quanto vai custar? Quanto custará a implementação desse processo para a empresa? Ou, no seu caso, para a igreja, ou para a sua casa. Quer dizer, uma ideia de projeto aqui. Onde, quando e como são ideias essenciais para poder você registrar, você rascunhar, escrever no papel e depois passar para pessoas sonharem com você. Vamos aprofundar mais nisso. Observe no livro de Marketing para Micro e Pequenas Empresas como eles organizavam o plano de ação. Existe a ação, o que cada um vai ter que fazer: contratar, elaborar, veicular, patrocinar. Quem vai ser o responsável, está aí o nome das pessoas e a função dela. O prazo, o início que isso vai acontecer e o término, que pode ser em semanas, em dias, em meses e anos. E o custo. Então isso aqui é só um exemplo de como as coisas podem ser organizadas em forma de tabela. Você pode fazer o seu dessa forma, colocando as perguntas e organizando. Por exemplo, nós temos aqui esse exemplo prático de um plano de ação. Qual é o assunto? Qual é o objetivo? Qual é o número desse plano de ação, se são vários que existem na sua comunidade, na sua organização?
Quem é o responsável, o idealizador desse plano de ação? Que pode ser o nome projeto evangelístico ou projeto de ação social. Está aí o item, né? Cada atividade, está aí o recurso, o responsável, a data, o início, né? E o término, o status, né? O nível, a classificação de primeiro, segundo, terceiro lugar, o quanto isso é importante na atividade, qual vai ser o primeiro, qual vai ser o último a ser realizado, e as observações, se começou, se não começou, se está em andamento, se já concluiu, para ter o controle de todos esses projetos que temos, ou todas as metas que temos a alcançar. Esse é um modelo. Você gostou mais de qual? E veja aí também, nessa empresa Valque Bastos, como eles usaram o método 5H2H, que é um método americano, para fazer o seu plano de ação, o seu projeto. Eles têm um lugar para colocar data, emissão, tal. E temos aí uma numeração da ação, o que fazer, por que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, quanto custa, quem vai fazer e a situação ou status, se está fora do prazo, se está concluído, se precisa ser cobrado, o que é que está faltando para se concluir. Veja como é interessante. Você pode fazer o seu plano de ação para o seu projeto evangelístico destacando através de perguntas. Então, eu vou lhe dar um exemplo de um pré-projeto, de algo simples, básico, que não precisa muito de um texto muito longo. A pergunta principal, o que fazer? Aqui é o nome do projeto. Eu estou dando um exemplo de um projeto de visitação aos cristãos novos convertidos da igreja local. Pronto, eu quero fazer esse projeto. E aí, alguém vai perguntar, mas por que visitar? Qual o sentido disso? O que justifica isso? Por que fazer isso? Aí tem uma justificativa. A maioria dos convertidos nas igrejas não recebe visita e fica sem apoio. Muitos têm se desviado por não ter um acompanhamento. Isso é verdadeiro? Isso faz sentido? Então vale a pena fazer um projeto desse. Então como fazer? Terceira pergunta. Formar uma equipe de pessoas capazes de acompanhar todos os novos convertidos da conversão até o batismo. Essa aí seria a primeira meta. Se não resolver, estende mais o discipulado, o acompanhamento, né? Então vai precisar de fazer com homens, com mulheres, jovens e crianças. 4. Quando fazer? Então cada equipe pode escolher um dia fixo na semana para fazer esse trabalho em comum acordo com a pessoa, que não pode chegar de todo jeito sem a pessoa autorizar nem combinar. E também é importante que o pastor da igreja esteja por dentro de tudo. O líder maior da igreja, que é o pastor, ele deve estar por dentro de todas as atividades que acontecem, porque é o nome da igreja, o nome dele de alguma forma que está envolvido nos trabalhos que vocês fazem em relação à evangelização. Então, o quinto, né? Quem fazer? Então, quem idealizou o projeto pode definir as equipes ou o próprio pastor da igreja pode destacar pessoas de cada departamento para isso, porque o pastor conhece o seu rebanho, sabe quem está preparado ou não. Mas é bom que se faça uma apresentação desse projeto para convidar pessoas. Tem gente que quer trabalhar, mas não sabe em quê. A única coisa que se tem para fazer em igreja é cantar e pregar e dirigir. Aí quem não canta, quem não toca, quem não prega, quem não dirige vai fazer o quê? Tem muita coisa a fazer. É só desenvolver projetos e envolver o maior número de pessoas e as pessoas se sentem úteis em poder contribuir. E quanto custa, minha gente? A sexta pergunta. Caso tenha alguém que more longe, terá gasto com combustível, né? E pode ser custeado pelos irmãos da própria equipe de visita. Tem gente que tem condições, tira uma oferta e patrocina isso, ou no caixa da igreja. Agora, se todos moram perto, não tem custo. Observe como isso pode ser feito de outra forma, com outras perguntas. Olha, as mesmas coisas são ditas, agora são 6 pontos a considerar, só que não são perguntas. Aquilo que eu estava perguntando, o que, por que, como, quando, quem e quanto, essas perguntas nada mais é do que qual o tema, qual a justificativa, qual a metodologia, qual a cronologia, quem são os responsáveis ou alvo desses projetos e quanto vai custar, né?
quanto pode pesar no caixa da igreja, no bolso dos irmãos. Não é simples, não é interessante? Olha como se isso fosse um texto, como uma redação. Olha como ficaria usando os mesmos textos aqui, as mesmas questões respondidas. Olha como ficaria, como você poderia apresentar o seu projeto. Chega na igreja e diz assim, ou manda uma carta para os irmãos, ou lê dessa forma. Convidamos aos amados irmãos em Cristo para participar de nosso projeto de visitação aos cristãos novos convertidos da igreja. Observe que a parte preta é o que foi respondido no pré-projeto e a parte vermelha é o que eu acrescentei para formular o texto e a apresentação da carta convite. Não é interessante? Quando você responde perguntas, você já tem uma direção muito clara para se fazer. Se você vai fazer um projeto só e não vai convidar ninguém, é só você e outra pessoa ou você só, mas você precisa pelo menos responder onde você quer chegar. Qual o passo a passo para você trabalhar? Você fazendo um projeto e escrevendo esse projeto, futuramente você pode até transformar ele em uma ONG, em uma organização não governamental, uma cooperativa, registrar e receber até recursos públicos, porque existe uma verba para ação social destinadas às comunidades e empresas sem fins lucrativos, né? As entidades sem fins lucrativos, que isso a gente pode falar em uma outra aula. Aí continuando, temos notado que a maioria dos convertidos nas igrejas não recebem visita e fica sem apoio. Muitos têm se desviado por não ter um acompanhamento. Isso é parte já lá das respostas. Aí eu acrescentei, precisamos formar uma equipe de pessoas capazes de acompanhar todos os novos convertidos da conversão ao batismo, homens, mulheres, jovens e crianças, toda a igreja. Não se preocupem com o seu tempo se tiver muito ocupado, eu acrescentei, pois cada equipe pode escolher um dia fixo da semana para fazer esse trabalho em comum acordo com a pessoa e o pastor da igreja. Olha como ficou interessante. Aí eu acrescentei, o nosso pastor irá analisar e destacar pessoas de cada departamento para formar as equipes e definir os dias das visitas e as pessoas que farão parte deste grande projeto. Caso tenha alguém que more longe, terá gasto com combustível e pode ser custeado pelos irmãos ou caixa da igreja. Se tem alguém que dispõe de carro ou quer ajudar financeiramente, será bem-vindo. Olha como é interessante, como isso pode despertar. Tem gente que vai chegar até você e dizer, eu quero ajudar. Olha, meu carro está disponível, eu quero contribuir com R$ 50, com R$ 20 todo mês para esse trabalho. Olha, tem um irmão que se converteu aqui, uma família inteira, mas não recebeu visita ainda. Então tudo isso aí é interessante. Até um jovenzinho, um adolescente, pode se dispor a pegar até o nome e o endereço das pessoas, contato, fazer grupos em redes sociais em relação à igreja. Olha como isso pode ajudar. Agora, só existe esse trabalho de visita? Com homens, mulheres, jovens e crianças? Tem outras coisas e muitas outras a se fazer na igreja. Pode-se fazer palestras e cursos gratuitos, convidando casais, jovens, adolescentes. Pode-se fazer até projeto de educação infantil. Pode-se fazer até creche. Ah, tem muita coisa a se fazer. Pense aí em doações, pense aí em uma cooperativa. Cooperativa até de reciclagem, cooperativa de costureira, cooperativa de professores, cooperativa de transporte. Pense num projeto que atenda uma necessidade. Olhe para a necessidade e olhe para os recursos que se tem e vamos juntar recursos de necessidade e o evangelho sendo pregado e anunciado. Sempre associe a ação social e evangelização. Pense na alma das pessoas e pense também no bem-estar social. Você pode fazer visita ao hospital, criar um projeto mais organizado a isso, analisando todos os pontos. Visita em presídio, quantas pessoas em hospital e presídio precisam ser evangelizado e ajudado. Aí imaginou uma comunidade de irmãos da área de saúde, dando assistência social numa praça, numa escola, levando o hospital até as pessoas? Como isso seria interessante? Já imaginou trabalhar com jovens, crianças e adolescentes nas ruas, nas escolas, falando sobre a vida no presídio, mostrando o quanto é
é ruim e o quanto é perigoso cometer crimes e tal, isso é preventivo, isso ajuda muito. Já imaginou palestras sobre saúde, sobre cuidados, higienes e etc? Isso é muito importante. E esporte? Várias coisas podem ser feitas na área de esporte. E alimentos? Muita coisa pode ser feita na área de alimentos. O problema é que algumas pessoas que falam de assistência social só falam de entregar a cesta básica, fazer sopão, entregar uma roupinha, entregar umas quentinhas. Nós precisamos aumentar mais a nossa visão, precisamos crescer mais nessa questão da evangelização. Evangelização no sentido das missões urbanas. Eu espero que eu tenha ajudado muito você nessa questão do sonho de ajudar a sua igreja, de ajudar a sua comunidade. Comece com um pré-projeto, depois ele se tornará um grande projeto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí você já apresenta a uma equipe mais madura e a partir de então você cresce, o seu projeto cresce, amadurece, melhora, muita criatividade se desenvolve em torno disso, depois se torna uma organização registrada e os recursos de empresas, micro e pequenas empresas e também iniciativas públicas poderiam, já que tem um CNPJ por trás, contribuir com valores até altos para ajudar até a desenvolver empregos para pessoas que moram na igreja. Já imaginou? Por fim, eu quero fazer uma conclusão chamando você a refletir. Olha o que disse esses escritores e esses missionários. Uma igreja não existe para si mesma, mas sim para o mundo. Se você acredita no que você gosta, no Evangelho, e rejeita aquilo que quiser, então você não acredita no Evangelho, mas em si mesmo. Só tem 2 dias no meu diário, disse Martin Luther King Jr. Hoje e aquele grande dia. Que coisa interessante. Por isso que ele causou essa revolução nos Estados Unidos e até hoje é lembrado no mundo inteiro. O grande pregador Martin Luther King Jr. Pesquise sobre ele. Pesquise sobre George Carey. Pesquise sobre Santo Agostinho. O quanto você pode aprender com esses escritores. Observe o que disse David Botelho. Evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem naquilo que dizem acreditar, missões. Quantos evangélicos não receberam auxílio emergencial e gastaram porque dinheiro que vem fácil, vai embora fácil, gastaram com tudo menos com missões? Talvez alguns deram uma oferta, talvez alguns tiraram o dízimo desse valor, talvez alguns nem pensaram nisso. Olha o quanto nós deixamos para trás a nossa missão como cristão. O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para pregá-lo, disse G. Peters. Observe, irmãos, o quanto estamos aquém daquilo que o Senhor ordenou. É uma questão de obediência. Nós usarmos nossa criatividade não só para ganhar dinheiro e satisfazer nosso ego e nosso sonho pessoal, mas para ajudar nossa igreja, para ajudar o reino de Deus, para cumprir a missão cristã. Deus abençoe você. Este canal existe para fortalecer a sua fé. Se não se inscreveu ainda, crie aí um e-mail e se inscreva, faça um login e se inscreva. Curta e comente sempre os vídeos que nós estamos postando aqui, porque aí a gente vai saber se você gostou, se ficou claro para você. Contribua com o que você quiser comentar. Então compartilhe com algumas pessoas. Eu vou deixar outros links aí de outras mensagens sobre missões para você crescer nessa área de evangelização. Me sinto muito feliz com esse canal e você estar aqui conosco e nos ajudando e cooperando, e eu espero que essa aula possa ter ajudado você a alcançar pessoas, a colocar no papel o seu projeto. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pergunte aí que a gente pode conversar e eu te ajudar mais. Tem interesse na apostila? Também a gente pode fazer aqui a apostila, que é bem organizadinha para ajudar você nisso. Missões urbanas. Deus abençoe em nome de Jesus.